Vamos lá, pessoal. Hoje é apresentado um tipo de variável especial que pode armazenar mais do que um valor na mesma variável. Em Python, esse tipo de variável é chamado de lista. Em outras linguagens, ela pode ser chamada de vetor, array, matriz. Nesse vídeo, vamos aprender a trabalhar com lista de uma dimensão, ou seja, que possui apenas uma linha e n colunas ou uma coluna e n linhas. Para trabalhar com listas em Python, podemos fazer de duas formas, iniciando uma lista vazia ou uma lista preenchida, e depois adicionar valores a ela utilizando o comando append. Vamos ver alguns exemplos. Para iniciar uma lista vazia em Python, você define o nome da lista igual, abre colchete, fecha colchete. Essa aqui é uma lista vazia. Uma lista com valores, você abre o colchete e coloca os valores que você quer inserir. Vai ter uma lista com esses valores. Esses valores podem ser letras ou palavras ou frases. E pode ser uma lista misturada, com números e letras. C e D. Ok? E também podemos usar o comando range para criar uma lista que pode ter o valor inicial do início da minha lista, o valor final da lista menos 1 e o passo que eu quero passar na lista. Enter. A lista range está aí. Ok. Para acessar um valor da lista, nós podemos apenas digitar o índice do valor. B é igual a B, abre colchete e o índice que eu quero. O índice 0. Lembre-se que toda lista começa da posição 0. Tá? Então, na posição 0 ele vai me mostrar o elemento 2, que é o primeiro elemento da minha lista. Se eu colocar o B3, ele vai me mostrar o último elemento da lista. Se eu colocar B4, ele vai me dar um erro, porque não existe essa posição dentro da minha lista. É possível você verificar o tamanho da lista usando o comando len b e o nome da lista. Ele vai te retornar quantas posições você tem na lista, tá? Ou quantos elementos você tem na lista. Você tem 4 elementos, logo as posições da lista é de 0 a 3. Para adicionar um elemento na lista, você utiliza o comando append. Por exemplo, a.append 1. Minha lista A agora tem o valor 1. Se eu fazer isso na minha lista B, vou colocar o valor 4. Minha lista B agora tem o valor 4 no final da lista. O append sempre funciona adicionando o valor no final da lista. O comando append não funciona em tipos de lista do tipo range. Se eu fizer e.append 1, ele vai me dar um erro falando que não é possível adicionar um elemento na lista. Bom, nós vimos como acessar um elemento da lista, mas podemos acessar todos os elementos da lista também. Para isso temos que criar um laço de repetição. Por exemplo, for e em B. Estou acessando todos os elementos da lista B. Vou fazer um print de I, que representa os elementos. Ele vai me mostrar todos os elementos. Também posso fazer for e em range len B, onde o len representa a quantidade de elementos que eu tenho na lista. Com isso eu crio um range que vai de 0 até a quantidade de elementos da lista e acesso meus elementos colocando o nome da lista B, abre o colchete, o índice que ele está, fecha o colchete e aqui eu vou mandar imprimir o índice também.
Então, eu tenho aqui o índice 0, 1, 2, 3, 4 e o elemento 2, 3, 8, 10 e 4. Eu posso fazer essa estrutura também usando o while, tá? O while eu faço i igual a 0, while i menor que len b, o print igual, e tem que colocar i igual a i mais 1, para não ficar no laço infinito. Tenho a mesma estrutura. Tá? Além do comando len, existem outros comandos que podem ser utilizados para trabalhar com lista. Por exemplo, pegar o maior valor, max b, min b, sum b, entre outros. Tá? Tem diversos valores, funções que a gente pode utilizar. Posso verificar, por exemplo, se existe um elemento dentro da lista. Eu quero saber se o elemento 2 em B. Ele retorna true porque o 2 existe aqui na lista B. Se eu colocar um valor que não existe, 5 em B, ele me retorna false. Ok. Tem outras funções que a gente pode utilizar usando esse site, tá? o docspython.org. Lá tem essa função math.html. O math ele tem um monte de função matemática que a gente pode usar aqui. As funções trigonométricas, fatorial, entre outros. Ok? Outras operações com lista está relacionado com a parte de concatenar lista, por exemplo. Para concatenar lista, ou seja, unir duas listas, eu tenho a minha lista B e minha lista A, que eu tenho só o valor 1. Então eu posso fazer assim, A mais B, e eu vou ter o número 1, que é o da lista A, tá unido com a lista B, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas posso fazer B mais A e ele coloca a lista A no final. Também é possível multiplicar a sua lista. Se eu fazer a multiplicação, por exemplo, aqui, A vezes 4, ele não vai fazer o elemento 1 e multiplicar por 4. Ele vai repetir ele 4 vezes. Tá? Se eu fizer isso na lista B, vezes 3, eu tenho a multiplicação, a repetição da lista 3 vezes, tá vendo? Vem até o 4 e até o 4. Ok. Além disso daqui, a gente tem a parte de fatiamento de lista. Fatiamento de lista, eu tenho uma lista B, a gente pode usar mesmo. E aí eu quero fazer o fatiamento dela. O que é o fatiamento? Eu pegar parte dessa lista. Eu posso pegar a partir do início até o fim, que é a lista toda. Posso fazer uma parte onde eu começo em um índice até o índice final menos 1. O índice 3 aqui ele vai me retornar só do elemento 3 até o 8. Tá vendo que é o elemento 1 e 2. Posso colocar para ele começar do início e ir até uma posição final. Ou eu posso pedir para ele começar de uma posição e ir até o fim. Tá? Dessa forma eu finalizo aí nossa atividade com lista. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.